Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez reunidos para falarmos mais um pouco sobre o tema do mês da Bíblia, da Carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos tratar de mais um dos temas importantes desta carta, ou seja, nós vamos falar um pouco da vida segundo o Espírito ou viver segundo a carne. E este é um dos temas importantes, não só desta carta aos Gálatas, mas também de outros livros, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, trata-se da gente se deixar guiar pelo Espírito ou deixar guiar pela carne, fazer uma opção, seguir um caminho ou seguir outro caminho. É uma escolha que a gente precisa fazer. E desta escolha depende ou a vida ou a morte, ou a felicidade ou a infelicidade. Então nós precisamos, assim, escolher bem. Então, o que significa deixar-se conduzir pelo Espírito ou viver segundo o Espírito? Então, para compreender bem esse apelo que nós encontramos na carta aos Gálatas, nós precisamos, assim, novamente voltar a esse contexto histórico da carta aos Gálatas, porque a intenção de Paulo, na verdade, é responder a uma questão que é muito importante lá no início da igreja, ou seja, os pagãos que se convertem à fé em Jesus Cristo, eles precisam viver como? Segundo alguns preceitos judeus, especificamente judeus, ou viver segundo a fé? Então é uma resposta que na verdade não é tão simples assim, porque para esses legalistas, eles tinham a ideia de que para se salvar e para sermos justificados por Deus, nós precisaríamos observar as leis e só assim nós seríamos salvos. Então, aqueles que não cumprissem a lei, logicamente, seriam considerados pecadores e já estariam condenados, já seriam considerados perdidos. Então, quais são as consequências dessa concepção legalista? Então, se a lei justifica o homem, o ser humano, claro que tudo o que o Cristo sofreu por nós e fez por nós, na verdade, não teria valido nada. Gálatas 3, 13 a 14. Então, Paulo, ele escreve justamente para mostrar que o que justifica de verdade e verdadeiramente o ser humano ou o homem é a graça de Deus. E não é a lei, é a fé, é a adesão a Jesus. É isto que nos justifica. E nós somos salvos pela graça de Cristo e não pela lei ou por nós mesmos. Então, por isso mesmo, Paulo diz aos Gálatas que o cristão não deve viver escravo da lei, mas sim ele deve viver a fé e pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 3, 23 a 29. E por que isso é importante? Porque o que deve garantir, de fato, a vivência da nossa santidade não é a lei, mas sim a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que age em nós e que nós deixamos agir em nós. Então, o que significa agir segundo o Espírito Santo? Então, significa que nós devemos deixar-nos conduzir por Ele. Isso significa que, se nós fizermos isto, nós seremos livres do jugo da lei. E nós estaremos assim fazendo a vontade de Deus, que na verdade é um fruto desta ação do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, 22 a 23. Então, significa também agir segundo a graça de Deus.
deixando-se guiar pelo Espírito em tudo aquilo que nós fazemos. Então é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito Santo e não pelo medo ou pela lei. Então é preciso entender que foi para a liberdade que o Cristo nos libertou, diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Assim, tudo o que nós fazemos é fruto desta ação poderosa de Deus em nós e na minha vida. Então, viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne? Então, este é o grande questionamento que Paulo nos faz em Gálatas 5, 16 a 25. Então, o que a Bíblia chama carne? O que nós entendemos por lá? Então, nós podemos dizer que viver a carne ou a carne significa esse homem velho, que significa o nosso eu, significa a nossa vontade própria, a nossa vontade egoísta, que nos afasta de Deus. E por Espírito, a Bíblia entende justamente esse nosso homem novo, onde o Espírito Santo age e faz morada. Então, nesse texto, nós temos uma ordem. Nós podemos dizer que nós temos um mandamento. Nesse texto, Gálatas 5, 16 a 25. E qual é esta ordem? Andai no Espírito. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, 18, nós lemos: enchei-vos do Espírito Santo. Isto é, nós devemos entregar, nós devemos ceder o controle de nossas vidas ao Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir e para que Ele possa agir em nós. E a gente sabe que isto não é fácil, porque existe, na verdade, um grande conflito entre espírito e carne. E os desejos da carne permanecem muitas vezes e tomam conta de nós, da nossa vida. Isto porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos e muitas vezes fazemos escolhas erradas na nossa vida. E a carne, justamente, ela se opõe às obras do Espírito. Então, por carne, nós não entendemos apenas o nosso corpo físico, mas as emoções, a nossa vontade, a nossa mente, as nossas atitudes e tal. Então, a única forma de vencer a carne é deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo, entregando a nossa vida e o controle da nossa vida a Ele, a esse mesmo Espírito. E assim nós seremos recriados e nos tornaremos uma criatura nova. E isto acontece em Cristo pela ação do Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer que nós somos humanos, nós somos falhos. E muitas vezes existe esta batalha contínua em nós. Por um lado, nós desejamos caminhar segundo o Espírito, mas muitas vezes a carne luta contra isso e o Espírito luta contra a carne. E muitas vezes nós cedemos aos apelos da carne, vivendo não segundo o Espírito, mas segundo a carne. E como é que nós sabemos se nós estamos caminhando ou quando a carne está no controle de nossa vida e quando o Espírito está no controle de nossa vida? Então basta a gente ver as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir. Então, quando a carne está no controle da nossa vida, a resposta a gente encontra em Gálatas 5, 19 a 21. Então, ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras tantas coisas mais, como nos diz Paulo nesse texto.
Então, aquele que vive segundo a carne, eles não herdarão o reino de Deus, porque eles seguem os instintos da carne e praticam o mal. Para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos viver segundo o Espírito, porque esta guerra entre carne e espírito, ela continua até o dia em que o nosso corpo será glorificado. Aí sim, nós vamos tomar para sempre consciência, e nós precisamos tomar consciência das obras da carne, que lutam por vezes contra as obras do Espírito. Então, as obras da carne, o que elas fazem em nós? Elas destroem a nossa vida, elas destroem os nossos relacionamentos, tomando conta da nossa vida. E por outro lado, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23, ao contrário, o fruto do Espírito é alegria, caridade, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança e tantos outros. Então, quando nos abrimos ao Espírito Santo, ele produz em nós frutos bons, frutos de vida. E a vida vivida na carne, ela nos coloca sob o jugo da lei e produz vícios, ao passo que a vida, segundo o Espírito e vivida no Espírito, produz em nós virtudes. Então, quando nós deixamos o Espírito agir em nós, ele, na verdade, impede que nós procuremos satisfazer unicamente aos apelos da carne. Então, o Espírito nos leva a andar segundo o Espírito, produzindo as virtudes que estão lá enumeradas no texto que nós citamos há pouco, Gálatas 5, 22 a 23. Então, as ações ou as obras da carne aparecem nesse texto no plural. São ações, são obras, ou seja, são escolhas que nós fazemos, são escolhas erradas que nós fazemos. E o texto ele ainda acrescenta e tantas coisas semelhantes a estas que Paulo citou. E quando o texto fala do Espírito, ele fala em fruto no singular. Ou seja, quando você caminha no Espírito, você não colhe frutos isolados, mas sim um conjunto de frutos que nós devemos praticar. E isto não é somente eu pratico um e no outro dia eu pratico outro, mas é um conjunto de virtudes que nós somos chamados e convidados a praticar. Então, o fruto no Espírito aparece no singular justamente porque a virtude não é uma escolha que a gente faz numa lista, decidindo produzir virtude hoje uma e outra amanhã. Então, nós não podemos dizer, né, hoje eu vou ser alegre e amanhã eu vou ser gentil, ou hoje eu vou amar, depois eu vou fazer outra coisa. Não se trata então de uma lista onde a gente escolhe o que fazer e o que não fazer, mas quando nós decidimos caminhar segundo o Espírito, o fruto vem como que num pacote de virtudes que nós devemos praticar para caminharmos segundo o Espírito. Então, na prática, isso significa que esta lista apresentada é apenas uma amostra, são alguns exemplos, porque na verdade existem muito mais virtudes que nós devemos e precisamos praticar. Então, a ideia é produzir frutos, e é muito importante que a gente os produza. E isto nós encontramos em muitos textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E nós sabemos que Deus é a fonte de toda virtude. Quando nós caminhamos segundo o Espírito
Ele é esta fonte de tudo aquilo que nós fazemos de bem. Então, como uma árvore produz frutos, como a videira produz frutos, como uma planta produz frutos, a vida com Deus e viver nele nos faz, logicamente, produzir frutos espirituais. Então, esta expressão, carne e espírito, nós encontramos, então, muitas vezes no Novo Testamento e no Antigo. Eu vou apenas citar alguns dentre muitos outros textos. Os demais vocês encontrarão no texto que foi enviado para vocês desse nosso encontro de hoje. Então, João 6,63. O Espírito é que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Então, é o Espírito que vivifica, que dá vida, que nos faz viver e que nos faz produzir frutos bons. A carne não serve para nada, ou seja, ela nos faz produzir frutos de morte, tornando-nos assim escravos. Romanos 8, 5 a 7. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para os instintos egoístas, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquilo que é próprio do Espírito. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. Então, nossa vida, ela é determinada pelas escolhas e pelas opções que nós fazemos. Então, optar pela vida segundo a carne é optar e viver uma vida de egoísmo, segundo os nossos instintos. Instintos egoístas que, na verdade, nos levam à morte. A vida no Espírito, ao contrário, nos leva à paz, nos leva à vida verdadeira. Também Romanos 8, 12 a 14. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas, se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também Gálatas 6, 7 a 8. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Também leiam Efésios 4, 17 a 32, Efésios 5, 1 a 14, Salmo 1, versículo 1 e seguintes. Também Provérbios 11, 30, o fruto do justo é a árvore da vida. O Provérbios 12, 12, a cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. Então, quando nós falamos de fruto, falamos de vida espiritual. Mateus 13, 23, Jesus diz: a semente que caiu na terra boa é aquele que ouve e a compreende. Este com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Então Jesus está falando aqui desses frutos do Espírito, os frutos espirituais que são produzidos à medida que nós acolhemos com um coração bem preparado a palavra de Deus e ela germina e produz frutos. Também podemos ler Romanos 7, 4, Efésios 5, 8 a 9, Filipenses 1, 11. Então, Deus deseja e espera de todos nós que nós produzamos muitos frutos e frutos de vida. Porém, o produzir frutos depende da gente estar ou não ligado ao tronco. Nós podemos ler o belíssimo texto do Evangelho de São João, o capítulo 15, especialmente quando Jesus nos diz que sem Ele nós nada podemos fazer.
e que quem está ligado superficialmente a ele, ele não poderá produzir frutos, pois não se alimenta da seiva, que nos dá força e vigor. Então, se nós estivermos de fato em Cristo e o Cristo em nós, nesta união a gente produz frutos. Nos mostra esse texto de João 15. Então, alguns comportamentos indicados como frutos espirituais. Nós podemos ler Hebreus 13, 15 a 16, que diz: ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os frutos que agradam a Deus. Então, oferecer um sacrifício de louvor é adorar a Deus e reconhecer que Ele é o único Senhor da nossa vida. Também Mateus 3:8, façam coisas, ou produzam frutos dignos de arrependimento. Também Mateus 7, 17 a 20, Jesus disse que, assim como toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não der frutos será cortada e jogada ao fogo. Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Então, esse novo nascimento é justamente obra de Deus em nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos acolher, estarmos abertos e disponíveis e sempre fazer esta opção, esta escolha certa. Viver segundo o Espírito. Porque a fé, na verdade, é um dom de Deus. Mas não adianta nada Deus Ele me oferecer este dom se eu não o aceito, se eu não o acolho, se eu não acredito, se eu não creio. Então, a comunidade precisa caminhar sempre e caminhar produzindo frutos, porque o que constrói a comunidade vem do Espírito e o que destrói uma comunidade vem da carne. Gálatas 5, 16 a 18. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais os desejos da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro e por isto sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estejais sob o jugo da lei. Então, este apelo aqui é deixar-se guiar e conduzir pelo Espírito Santo, que conduz, que guia a comunidade, e quando o Espírito conduz e guia a comunidade, ele a conduz e guia para o serviço do amor e da liberdade. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. Então, quem se deixa guiar e mover pelo Espírito, ele não vai satisfazer os desejos da carne. Então, os Gálatas, eles haviam recebido o Espírito e eles estavam vivendo numa comunidade, alegres, vivendo esta liberdade e convivendo uns com os outros. Porém, por influência dos judaizantes, eles abraçaram o projeto da carne, Gálatas 5,17. Por isso, esta insistência de Paulo para que permaneçam sempre ligados à comunidade e se deixem guiar pelo Espírito Santo, Gálatas 5, 19 a 21. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidos. E aí Paulo enumera, é toda uma série que nós já conhecemos: impureza, libertinagem, ciúme, rivalidade e tantas coisas mais. Então, as obras da carne
são, podemos dizer, desencontros. E as obras do Espírito são encontros. Então, as obras da carne são desencontros. Desencontro com a outra pessoa. Pois nós caímos na imoralidade, na impureza, na devassidão, nas orgias. Desencontros com Deus. Pois nós caímos na idolatria, na feitiçaria. Desencontro com os irmãos. Pois nós caímos nas inimizades, ciúmes, ira, intrigas, discórdias, invejas e tanta outra coisa mais. E desencontro consigo mesmo, bebedeiras e tantos outros vícios que nós vivemos quando a gente vive segundo a carne. Gálatas 5, 22 a 25. Então, se por um lado viver segundo a carne é um desencontro, viver segundo o Espírito é um encontro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificam os instintos egoístas junto com as paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Então, se as obras da carne são desencontros, então há agora um encontro. Encontro primeiramente com o irmão, porque nós vivemos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, a amabilidade. O encontro com Deus, pois nós vivemos a fé e abraçamos a fé. Encontro consigo mesmo, porque nós adquirimos o domínio de nós próprios, o domínio de si mesmo, lutando contra os vícios. Então, o versículo 23, então Paulo nos diz que contra essas coisas não existe lei, pois nenhuma lei pode ser contra o fruto do Espírito, pois onde reina o Espírito, termina a obra da lei. Então, os frutos do Espírito, o mais significativo de todos é, sem dúvida, o amor. E é o Espírito que derrama o amor em nós e na comunidade. E é o Espírito que derrama na comunidade o seu fruto, o amor. E este amor, ele vem acompanhado, logicamente, de alegria, de paz, de bondade, de fé, de mansidão, domínio de si e tantas coisas boas que a gente faz à medida que a gente ama. Então, o Espírito, ou viver segundo o Espírito, transforma toda a vida do cristão. Porque esta vida segundo o Espírito é como uma força muito grande que age em nós. E por isso mesmo, a comunidade cristã, ela é habitação dinâmica do Espírito Santo. Então, quando há transformação na comunidade e quando a comunidade caminha unida, nós podemos dizer que há a presença do Espírito Santo na comunidade. E quando não há transformação na comunidade, quando há brigas, ciúmes, desentendimentos, competições e tantas coisas, isso é a prova evidente de que esta comunidade vive e se deixa conduzir pelas obras da carne. Por isso, caminhai no Espírito, diz Paulo, deixando-se guiar por ele. Então, a melhor definição que nós possamos dar de uma comunidade cristã, nós podemos dizer que ela é o lugar da habitação do Espírito Santo que nela age e que a conduz e que a ajuda a caminhar sempre mais e sempre melhor. Por isso, este convite e apelo que é feito por Paulo na sua carta, para que nós possamos sempre fazer esta escolha, vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Agradeço a todos por mais uma vez estarmos juntos nesta noite
E na próxima quinta-feira nós trataremos de mais um tema, o último encontro sobre a carta aos Gálatas, olhando um pouco a liberdade cristã. Então, até a próxima quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós e nossas famílias a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira.